Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia! Vamos acertar aqui, porque alguém deu uma esbarrada no meu tripé e saiu tudo do lugar. Bom dia, segunda-feira, ueba! É uma segunda-feira maravilhosa, mais uma semana que se inicia e estamos aí com muita saúde, com muita disposição na nossa segunda-feira, ueba! Não é não, Jade? Olha. Olha lá, Jade. Olha o mau humor. Isso não é uma segunda-feira ueba, gente. Isso não é. Por dentro ela é só amorzinho, mas na cara dela, emburrada, viu? Como é que você começa a sua segunda-feira? Bom dia, Lana! A maneira como você começa a sua manhã, não só a sua segunda-feira, mas a maneira como você começa a sua manhã empodera ela, né, o seu dia de alguma forma. Tá caminhando ainda? Opa, vamos lá então. Não sei se vai dar pra você ouvir, né? Mas vamos lá. Boa caminhada, hein? Gente, como anda? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre merecimento. Ueba! Muito bem! Aquela caminhada esperta com uma segunda-feira ueba! Como anda o seu merecimento? A gente tem algumas formas de interpretar o merecimento, tá? Existe o merecimento pelo lado espiritual, ok? E existe o merecimento pelo seu lado de mentalidade, o seu lado mental influencia muito no seu merecimento. O merecimento espiritual a gente não vamos entrar muito no quesito dele, por quê? Porque ele pode, a gente não tem muito poder sobre ele, né? A gente tem poder no merecimento espiritual como? Exercendo o nosso merecimento de mentalidade. Então, assim, como anda aí o seu merecimento? O que você entende sobre merecimento? Você acha que você merece as coisas na vida? A gente vem falando muito sobre autoestima, né? Sobre um tipo de autoestima diferente, porque muitas vezes as pessoas levam a autoestima para outro lugar, né? Pro se arrumar, pro se manter bonita, e na verdade não é desse tipo de autoestima que a gente está falando. Eu falo sobre uma autoestima com autoconhecimento, né? E mexe totalmente com a sua mentalidade, com a sua espiritualidade. A gente fala muito sobre sonhos, não é? A gente falou sobre sonhos mesmo na sexta-feira. E uma das coisas que impedem os sonhos de se realizar, as coisas de acontecerem na nossa vida, muitas vezes impedem a gente de enxergar a vida por outro prisma, que pode ser muito mais leve. Porque quando eu falo para vocês aqui para manter o astral lá em cima, a boa vibração, para manter as coisas, né, o bom humor, para a gente tentar sorrir, mas de verdade, para a gente se amar lá no fundo, porque quando a gente se ama de verdade lá no fundo, essas coisas ficam muito mais leves, tá? E não é só pelo quesito lei da atração, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse termo, mas já que a gente usa ele como as pessoas conhecem, não é só por isso, não é só pelo você atrair, é para você se sentir bem, restaurada, para você se sentir elevada, para você ir se elevando cada vez mais, para você vendo a positividade na sua frente, para você ir vendo que nem tudo na vida é sofrimento, que nem tudo na vida é tristeza, que nem todo mundo na sua vida precisa de atenção, da atenção que às vezes você dá, sabe? Sabe quando às vezes você despende muita atenção para os outros e você se deixa de lado?
quando você despende muita atenção só para o seu trabalho e você se deixa de lado, quando você diz, eu não tenho tempo para nada, eu não pratico um exercício físico, eu não tenho tempo de cuidar da minha alimentação, eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada, eu não tenho tempo... Isso é porque você deixou de parar de olhar para você e entrou naquele automático, no piloto automático que a gente tanto fala. Se eu perguntar aqui, por exemplo, para vocês, quantas coisas no automático vocês acham que vocês fazem durante o dia? Quantas coisas? Quando a gente eu tô toda descabelada, gente. Desculpa aí, que a minha segunda-feira o Eba foi o Eba mesmo, que eu já acordei toda agitando aí. Quantas coisas no automático vocês acham que a gente faz durante o dia? Por exemplo, eu já falei pra vocês que eu tenho uma rotina matinal, né? Eu tenho uma rotina, eu gosto de estar sempre me elevando. O Primeira Frequência é pra isso, pra gente criar essa rotina matinal junto, bate-papo e tal, e elevar, fazer a gente pensar. E a minha rotina matinal, ela inclui meditação. Que eu tô descabelada? Meditação, visualização, leitura, entendeu? Várias coisas que, se vocês quiserem, tiverem interesse algum dia em praticar, né, uma rotina matinal parecida com a minha, eu posso passar para vocês. Eu já até fiz uma live uma vez aqui sobre isso, mas ela foi uma live meio extensa, não vou falar para vocês assistirem não, porque é meio grande. Mas eu posso passar para vocês se vocês quiserem, pode até me pedir lá no direct as coisas que eu faço. Mas mesmo mantendo essa rotina, o que eu faço já que o meu amiguinho aqui, ele ama rotinas, né? A gente já conversou sobre isso. O cérebro ama rotinas. E o que eu faço para não entrar no automático? Só ficar no automático e começar a fazer as coisas que têm sentido para mim, como uma oração, uma prece, sem ser no automático. Porque quando isso entra no automático, a gente perde alguns sentidos. Porque quando a gente vê, a gente fala assim, ué, caramba, eu fiz isso e nem lembro. Quantas coisas você faz no automático? Você levanta de manhã, vai tomar um café ou escova o dente. Existem coisas que a gente faz no automático, não percebe. A gente está tão acostumada, levanta da cama, vai escovar o dente, lava o rosto, vai para a cozinha, vai tomar... Caminhando e ligado em você. Muito obrigada, Lana. Isso é tão importante para mim. Muito obrigada, tá? Que Nossa Senhora das Internet conserve aí a sua internet ao longo da sua caminhada pra gente poder ficar junto aqui, batendo esse papo. Muito obrigada mesmo. Beijo, te amo. Quantas coisas a gente faz no automático? Quantas coisas, às vezes a gente, por exemplo, faço uma caminhada de manhã, eu levanto, já boto meu tênis, boto minha calça, bebo um pouquinho d'água, eu tomo um cafezinho e saio. Isso às vezes se torna um automático. Uma boa rotina, um bom automático que não causa problema nenhum. Quantas vezes você sai e fala assim, será que eu tranquei a porta? Tranquei a porta? Deixa eu olhar a porta. Tranquei a porta. Aí você chega lá no carro e fala assim, caramba, será que eu tranquei a porta? E aí você pensa que você tá ficando com uma demência, com alguma coisa assim, fala, não é possível. É a minha cabeça, eu não tô lembrando mais das coisas. Será que eu apaguei o fogo? Será que eu apaguei? E quando você pensa que apagou e não apagou, não é? Algumas coisas vão entrando no automático e a gente não percebe. Por que a gente muda um pouquinho, às vezes, as rotinas, as ordens das coisas na rotina? Justamente pra gente estar sempre ligado. E quando a gente entra muito no automático, o que a gente faz? A gente às vezes para de exercer o nosso automerecimento. E o nosso automerecimento é uma coisa muito importante na nossa vida. A partir do momento que a gente começa a estudar e entender um pouco mais sobre a autoestima e o autoconhecimento, tá? Então, como é o seu merecimento? O seu merecimento, ele tá intrinsecamente ligado aonde você está. Você está no caminho da escassez ou você está no caminho da prosperidade? O seu merecimento está totalmente ligado a isso. Você está caminhando com a escassez ou você está caminhando com a prosperidade? Quando você vai a uma loja,
você vê uma roupa, você pensa assim, eu vou levar, que roupa bacana, que legal, tal, mas... não vou levar não, tá muito caro. Tá muito caro, não vou levar não. Eu queria tanto comprar esse shampoo aqui, que já me falaram que é ótimo. Nossa, não vou comprar não, tá muito caro, tá doido? Vou continuar usando o meu shampoo lá. Não vou usar não. Esse creminho aqui, de jeito nenhum. Não vou. Nossa, eu gosto tanto de comer tal coisa, mas não dá, né? Porque é muito caro. Não dá pra ficar comendo, é muito caro. Nossa, me estressei hoje no trabalho, fulano falou besteira pra mim de novo. E o que eu fiz? Engoli o sapo. Olha o merecimento aí. Então, assim, você está... O merecimento, ele tá ligado a tudo, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, tanto da escassez de dinheiro, que eu já falei que o dinheiro é uma das coisas que mais traz dor, né, pra gente nessa vida, que traz muita coisa boa, mas que quando a gente tá no fluxo de escassez com o dinheiro, ele traz muita dor, não é? Mas só que, eu não sei se vocês lembram que eu falei isso também, até a gente chegar nessa escassez que se refere ao dinheiro, muita escassez em outras áreas da nossa vida já aconteceu. A escassez, ela não olha, presta bem atenção nisso. Esse fluxo de escassez em que a gente muitas vezes se encontra, ele não olha se... como é que eu vou explicar? Ele não olha se é na sua área amorosa, se é na sua área financeira, ele não olha, ele é só um fluxo de escassez, porque o que é o fluxo de escassez? O fluxo de escassez é você estar desalinhado, totalmente desalinhado e afastado do fluxo da fonte criadora. Isso é o fluxo de escassez. É como se, na verdade, assim, não existe um fluxo de escassez. A gente fala isso porque é muito mais fácil, tá? Existe um fluxo de energia vibrante ali que a gente deveria estar sempre próximo dele, que é o fluxo da fonte criadora. Quando a gente está perto desse, alinhada com esse fluxo, a gente consegue se manter feliz, vibrando mais alto, porque automaticamente quando você escolhe a felicidade todos os dias, né? Quando você acorda na segunda-feira e fala assim, segunda-feira, ueba! Segunda-feira, que dia maravilhoso, que dia lindo, aqui tá um céu azul maravilhoso. Então, assim, quando você escolhe a felicidade e você consegue se manter assim durante o dia, por isso que é tão importante uma rotina matinal, esse bate-papo aqui, você vai... Maravilha, maravilha. Você vai automaticamente se alinhando. Quanto melhor você se sente, sabe? Quando você consegue contemplar, por isso que eu falo muito disso aqui, contempla a natureza. Contempla a natureza. Se você não sentir nada quando você contemplar a natureza, continua, porque é treino. A sua mente não está acostumada a contemplar. Contempla a natureza, começa a ver a grandiosidade, a abundância, que existe na natureza. Começa a contemplar. Quando você contempla a natureza, eu já falei isso uma vez aqui, contemplar a natureza é alimento para a alma. Travou? Travou aí? Voltou? Perdeu muito, será? Tava falando da natureza? Voltou? Pois é, aqui para mim deu normal, tá vendo? Contemplar a natureza é alimento para nossa alma e conecta a gente com toda a abundância do Criador, com a abundância do universo. Então é muito, muito, muito importante. Obrigada, Vânia. É muito importante a gente contemplar a natureza. Então, assim, quando a gente contempla a natureza, quando a gente contempla o belo, quando a gente se abre para o belo que está aí pra gente, tá? Que está aí para curar a nossa alma, quando a gente se abre para esse belo, quando a gente escolhe ser feliz todo dia, quando a gente decide pela felicidade, decide pelo bem-estar e procura olhar as coisas por outro prisma, ao invés de ser vítima, a gente escolhe ser o protagonista da nossa história, escolhendo o que realmente a gente quer sentir e se afastando do que faz a gente se sentir mal.
Quanto mais a gente foca e consegue se sentir bem, mais alinhado com o fluxo da fonte da criadora a gente se mantém. Porque é essa a vibração, entendeu? Se manter alegre, se manter feliz. E não é só para a lei da atração funcionar para você. É para você se sentir bem. Porque quando você tá assim, você faz as melhores escolhas para a sua vida. Inclusive, consegue dizer os nãos. Você faz as melhores escolhas para a sua vida. E o merecimento, ele tá altamente ligado aí. Você precisa entender que você merece viver uma vida extraordinária. Eu não sei como a tua vida tá hoje, eu sei como a minha tá, ok? E ela, na realidade, se eu olhar com a minha mente consciente, pode ser que ela ainda não esteja da maneira como eu vejo ela de fato. Mas eu vejo ela, de fato, como eu quero que ela esteja, e para mim ela está assim. Em algum momento as coisas vão se alinhar para elas estarem desse jeito. Entende? Existe uma fé que tem que ser inabalável aí também, tá? Então o teu merecimento, ele vai falar muito sobre isso. Você precisa entender que você merece, porque a fonte criadora diz que você merece. Você foi criado ao melhor projeto de Deus. Você é a melhor coisa criada na face dessa terra é o ser humano. Embora a gente diga o ser humano é mau, o ser humano é esse, não são todos e a gente sabe disso. O ser humano está na Terra para evoluir, é para isso que a gente está aqui, para evoluir. Então, se a gente está desperto, né? Se nós que estamos aqui estamos despertos para isso, que o que manda é viver bem, é fazer o bem, praticar a caridade, ser uma boa pessoa, né? Ser uma pessoa justa, vamos trabalhar esse lado. Não vamos falar do outro que ele está fazendo besteira, não vamos falar do outro porque ele é mau, ok? Não vamos enxergar o mal no outro, porque quando a gente enxerga o mal no outro, a gente percebe que esse mal está onde? Dentro da gente, porque o outro é meu espelho e se eu consigo enxergar esse mal, ele ainda está dentro de mim, eu ainda tenho uma conexão com ele, tá? Então, como que você exercita o seu merecimento? Porque é muito frequente as pessoas que me procuram e falam, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho como. Eu falei, é lógico que você pode. O seu DNA é abundante, porque você é criada à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus está na sua alma, não está no seu corpo de carne. Não é esse ser humano aqui que é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é uma forma. É uma forma para dar forma a algo muito especial que está dentro de você. Essa forma guarda uma coisa especialíssima, uma inteligência divina e suprema, que é a sua alma, que é a sua conexão com a fonte criadora. E essa conexão com a fonte criadora, essa extensão da fonte criadora que está dentro de nós, ela tem o mesmo poder, ok? Sem viajar demais, ok? Sem o poder todo, mas muito, muito, muito poder dentro de você. E se a fonte criadora está dentro de você também, nessa extensão, ela não quer que você viva a vida que dá. Ela quer que você venha para cá, você veio para cá para viver tudo que você nasceu para ser. Não para você viver o que dá para ser, entende? Então é para isso que a gente precisa trabalhar o merecimento, porque trabalhando o merecimento na mentalidade, automaticamente você trabalha ele na espiritualidade. É assim que o merecimento na espiritualidade e na mentalidade trabalham juntos, porque você tem que entender que você é a extensão da fonte criadora. Quando você entende que você é a extensão da fonte criadora e você desperta esse amor ali dentro, você descobre que você tem uma nascente infinita de amor dentro de você. Aí, seu merecimento funciona tanto material quanto espiritualmente na sua vida, ok? Agora, se você tem dificuldade em comprar algo para você, né? Mães fazem muito isso. Depois que mães têm filhos, elas se largam de lado.
As mães se largam de lado. E aí a gente vai falar, sim, do externo. Elas se largam de lado, por exemplo, eu tenho que comprar alguma coisa. Nossa, ela pode sair, vamos supor que ela esteja saindo para comprar alguma coisa para o filho e está com dinheiro para ela e está com dinheiro contado. Ela vai passar numa loja, ela viu uma coisa, nossa, isso aqui é lindo, meu filho precisa. Ela vai comprar para o filho, ela vai dar prioridade para o filho, ela vai sempre olhar para ele primeiro. Ok, ele é uma extensão dela, ela é a fonte criadora dele. Então, é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Ele quer o melhor pra gente, assim como uma mãe quer o melhor pro filho. Mas aí as mães precisam entender isso. É muito comum as mães desenvolverem um amor extraordinário, não saberem que podiam amar tanto quando têm filhos, quando engravidam. Elas não imaginam que elas são capazes de amar tanto até elas engravidarem, até nascer um bebezinho. É muito comum. Só que esse amor, às vezes, ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que, como nós somos seres humanos, a gente ainda não sabe trabalhar com esse amor tão grande, ele meio que vira um amor com posse. É muito difícil falar de amor de mãe e filho. Eu podia virar para vocês e falar assim, sabe esse amor? Se você é mãe, sabe o amor que você sente pelo seu filho? Então, usa esse amor para criar a vida que você quer, mas não dá. Não dá para fazer isso com o filho, porque o amor que tem entre uma mãe e um filho é uma coisa muito diferente. E só quem sabe amar desse jeito, com desprendimentos, um filho, é Deus. A gente ainda não tá, por isso que a gente está evoluindo aqui. Só quem foi capaz de entregar o seu filho para passar por tanta dor, mas mesmo assim para fazer o bem para os outros, porque ele amava tanto os seus outros filhos que ele entregou aquele ali, foi Deus. Então, assim, realmente a gente ainda não sabe, né? Trabalhar esse tipo de amor dentro da gente, que é um amor com posse, né? Mas então uma mãe, ela costuma muito se deixar de lado, porque aquele amor é tão gigante que ela começa a viver pro filho, ela vive pro filho, ela faz tudo pro filho, tudo, tudo. E eu tô falando como mãe, ela acaba fazendo tudo pro filho e ela vai se deixando de lado, muitas vezes sem perceber. Então, é o que eu tava falando, eu ia falar antes, existe uma quantidade enorme de mulheres que quando são mães, se tornam mães, descobrem um amor fantástico, fascinante. Em contrapartida, se deixam de lado. Se deixam de lado. Então, assim, param de escolher ela primeiro. Param de fazer por ela primeiro. Entende? E quando deveria ser ao contrário, que isso é para qualquer pessoa. Se você quer ajudar alguém, você precisa estar bem primeiro. Não adianta você viver uma máscara de hipocrisia, ficar de repente sorrindo e falar, eu vou ali ajudar o fulano tá passando por isso, vou ajudar ele. Mas você tá tão mal, você tá quebrado, você não tem condição de fazer aquilo. Quando você faz isso e você não tá bem, você se quebra mais e mais, porque você absorve, você não consegue desenvolver a empatia, você absorve o problema do outro e você leva ele para dentro do seu subconsciente. O seu problema piora, entende? Então, assim, vamos exercer o auto-merecimento com pequenas coisas. Eu não sei o que é importante para você. Eu já falei isso em outras vezes aqui, eu sempre vou bater nessa tecla. Porque trabalhar o seu merecimento é muito... é fundamental, ok? Para você seguir os seus sonhos, para você levar adiante as coisas que você precisa desparalisar na sua vida, as coisas que precisam andar. Então, poxa, o que eu vou fazer? Eu tô precisando fazer alguma coisa no cabelo, mas não posso, é muito caro. Vai lá, compra uma mascarazinha. É uma, não são. Puxa, eu tô precisando de... eu gosto tanto, vamos supor, já passei muito por isso. Eu gosto tanto desse sabonete. Adoro esse sabonete aqui. Minha nossa senhora, é muito caro. Não dá, não vou levar não. É muito caro, não tem condição. Voltou? Deu uma travada, não foi, gente? Voltou aí?
Deu uma travada aqui pra mim, voltou pra vocês? Voltou? Travou aqui pra mim, deu reconectando e acho que a minha abençoada internet me ajudando aqui. Deu ok, obrigada, Vânia. Então eu fiz muito isso, gostava de um determinado sabonete e eu nunca comprava, porque se eu não podia manter aquele sabonete, entendeu? Se eu mantivesse aquele... É um assunto bem supérfluo um sabonete, né? Não travou não? Pra tu ficou normal? Ué, porque deu uma travada até aqui pra mim. Beleza, obrigada, Lana. E aí... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a retirar aquilo da minha vida, aquilo que eu gostava tanto, mas que realmente era um sabonete mais caro, não tinha como eu ficar mantendo. O que eu fiz para começar a exercer novamente o meu merecimento, que eu vi que eu tava caindo, que eu tava ficando baixa, né? Quando eu começo a dizer os nãos para mim, com uma coisa tão supérflua, uma coisa que é tão barato, mas estava caro para a situação que eu estava passando. O que aconteceu? Eu não podia manter aquele sabonete para minha família inteira. Eu não podia comprar 10 dele, 30 dele, mas eu podia comprar um. Entende? Olha para sua vida agora e vê uma coisa assim bem basicona que você está evitando de se dar, porque não, isso aqui pode esperar. Isso aqui pode esperar. Não, isso aqui não preciso agora. Dá uma olhada para a sua vida agora e olha o que você está querendo há um tempo e você não está se dando. Porque você está, de repente, colocando outras coisas no lugar. Ou porque, de repente, a sua vida financeira está realmente ruim. Mas olha, pensa nisso. E pensa se você não tem. Não, peraí, deixa eu ver. Tem como? Vou fazer isso por mim. Não tem como? Compra um sabonete. Compra uma camisa, sabe? Tira um dia lá por mês ou de 2 em 2 meses e vai naquele restaurante que você sempre quis ir e não deu, junta o dinheiro e vai se dar esse presente. Se dê presentes. Você não pode perder a sua admiração por você. Quando você para de se admirar, você para de se presentear. E a vida, ela quer te presentear o tempo todo. Quando você não se admira e não se presenteia, você vai se afastando desse fluxo que ela quer tanto que você entre, porque ela quer te presentear o tempo todo. A vida, o fluxo da vida é assim, é o fluxo de Deus. O tempo todo ele quer o melhor para você. O tempo todo. E quando você para de se admirar, quando você para de se olhar na frente do espelho, para de dizer eu te amo, quando você para de admirar o belo, você entra nesse fluxo de escassez que te tira o teu merecimento, ok? Então, não é o fazer por merecer. Esquece isso. Vou fazer por merecer. Você merece. Coloca isso. Esquece o outro e coloca esse. Você merece. Porque é isso que Deus quer para você. Por mais que você tenha resgates, tá? Vou ver se amanhã, eu já falei que eu não escolho muitos assuntos aqui, mas eu vou ver se eu anoto e se amanhã a gente fala do merecimento mais ou menos dessa forma espiritual. Por mais que existam os resgates kármicos, tá? A gente precisa exercer o merecimento na mente, tá bom? Gente, eu espero ter, com todos os cortes que eu tive aqui, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Espero que mais uma vez, eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês. Leva isso para sua segunda-feira, Ueba. Leva isso, que você merece o melhor e escolhe o melhor para sua vida hoje e sempre. Que o seu dia seja maravilhoso, que seja repleto de coisas boas, porque você vai estar alinhada com elas, tá? Não se afasta do que é bom. Sabe por quê?
Porque dentro de você existe mesmo essa centelha divina. Existe mesmo essa fonte, essa nascente de amor infinito. É você que tem que descobrir ela lá. Ela tá lá. E não sou só eu quem digo. Ela tá lá. Jesus disse isso várias vezes. Vós sois deuses, porque são filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Então, se você não acredita em mim, acredita nele. Procura, vou trazer depois, se vocês quiserem, algumas passagens que ele fala e que tem, por isso que a gente se baseia tanto para falar com tanta certeza, tá? O Sermão da Montanha. Escutem o Sermão da Montanha. Agora, se vocês tiverem oportunidade, saiam daqui e escutem. Procurem um Sermão da Montanha para vocês escutarem. No YouTube tem uns que são tem umas vozes meio esquisitas, mas escutem. Comecem a escutar o Sermão da Montanha. Comecei a fazer isso, comecei a estudar o Sermão da Montanha. E é divino a gente perceber as primeiras palavras que Jesus quis realmente falar com as pessoas, com os gentios, com todas, né? Com os judeus, com os romanos. O primeiro ensaio de Jesus para falar com o povo. É muito interessante, tem muito aqui do que eu procuro falar para você, tá? Gratidão, Vânia, te amo, um beijo no coração. Gratidão, Lana, muita gratidão, te amo também, um beijo, amo vocês, adoro que vocês estejam aqui comigo, desejo muita luz para vocês no dia de hoje, durante toda a sua semana, que a gente se eleve cada vez mais com fé em Deus e que a gente siga com muito amor, com muito carinho, os caminhos que o nosso coração indica. Siga o seu coração. Lá é morada do Altíssimo. Um beijo grande nesse coração maravilhoso de vocês. Amo vocês. Um beijo. Até amanhã.